Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim ensinar o tutorial dessa maquiagem linda, glamurosa pra você usar e abusar e arrasar nesse dia dos namorados. Então se você quiser aprender, é só continuar vendo o vídeo. Então pra começar, já estou com minha pele quase pronta aqui. Eu já apliquei o corretivo, porque minha cara tava homem, a gente não podia aparecer do jeito que eu tava pra vocês. Eu apliquei o corretivo da Tracta, esse aqui que eu adoro, que é o corretivo líquido. Com esse pincelzinho aqui, gente, que eu tô amando. Ele é bem gordinho, bem grossinho. Ele é tipo um kabuki, sabe? Só que ele é bem pequenininho. Ele é ótimo pra aplicar corretivo, porque ele aplica bem densinho. Ai, gente, ele é muito bom. Tô adorando esse tipo de pincel. Então, vamos pra base agora. A base, eu vou aplicar essa base da MAC, a Studio Fix Fluid, com esse pincel kabuki. Pronto, terminei de aplicar a base. Eu tô adorando aplicar com esse pincel, gente. Esse pincel tá conquistando meu coração mais do que o Duo Fiber. Eu tô adorando usar o kabuki. Esse aqui é uma réplica do da Sigma que eu comprei na Renor. E eu tô gostando muito dele. Ele é o Flat Kabuki F80, pra quem quiser comprar. E ele é muito bom. Mesmo sendo réplica, as cerdas dele são bem suaves. E tem um acabamento muito bacana, eu tô amando. Gente, releve essa espinha aqui na minha cara, porque ela tá muito inchada, então ela não tá cobrindo, mas releve. Agora eu vou aplicar o pó que eu vou estar usando, é esse aqui da Tracta, ele é o efeito HD. Esse aqui é o HD Ultra Fino na cor Nude 17. E eu vou aplicar com esse mesmo pincel kabuki. Pronto! Depois que eu aplico o pó assim, eu gosto de vir com esse pincel que eu aplico o corretivo e aplicar abaixo dos meus olhos, aonde eu passo o corretivo mesmo, pra deixar bem sequinho, aonde o pincel grosso, grande, ele não passa delicado e bem consistente. Então eu faço isso pra fazer o meu corretivo durar mais. Vou aplicar um blush, que ele é um bronzer marronzinho. Esse aqui é o da Boticário, o da Make Be. Ele é o bronze da Lapa. E eu vou aplicar com esse outro pincelzinho, que também é réplica da Sigma, o Kabuki Angled Kabuki F84, que ele é mais, olha, ele tem uma curvadinha assim, ó. Deixa eu botar assim. Olha, ele tem uma curvadinha, que eu vou fazer com o contorno aqui. E depois que eu terminar a maquiagem toda, eu aplico o blush, tá? Então eu vou pegar... Depois eu venho com esse pincel de esfumar aqui, ele também foi comprado lá na Renor, ele não tem marca, mas foi baratinho, foi R$10, eu adorei. Deixo o nome da loja aqui no vídeo pra vocês e abaixo do vídeo também. E eu vou pegar, ó, na pontinha desse pincel, é um pincel de esfumar, gente, bem gordinho. E eu pego o bronzer, aplico aqui, ó, na pontinha do meu nariz aqui ao redor, pra afinar. E agora vamos para os olhos. Eu vou aplicar essa sombra de base da NYX, a Eyeshadow Base, que é uma sombra de base mesmo, na cor nude, na cor de pele. E ela é feita uma pastinha. Eu vou aplicar com esse pincel que eu apliquei corretivo, porque eu gosto que ele aplique bem na pálpebra inteira. Aí eu dou três batidinhas e passo aqui por cima sem nenhum mistério, bem grosseiro mesmo. Ficou uma aplicação bacana, ele faz uma base bem bacana nos olhos, pra a sombra pegar bem, fixar bem, e seus olhos ficarem uma cor, uma base mesmo. E aqui eu deixo dar uma secadinha na minha pálpebra enquanto eu vou corrigir minha sobrancelha. Pra começar a corrigir a sobrancelha, eu pego um cotonete e dou uma limpadinha por cima dela mesmo pra tirar o excesso de pó, base e tudo que a gente aplicou no nosso rosto, na nossa pele, pra ela ficar a cor natural mesmo e tirar o excesso, ó. Sai bastante produto. Olha a diferença. Aí eu vou vir com esse meu lápis aqui, que coitado, já tá um cotoquinho. É o da Tracta, o delineador de sobrancelhas mesmo. A minha cor é castanho, não dá pra ver nada, gente, porque ele tá muito pequeno. E aí com o pincel que já vem nele, ó, na pontinha do lápis vem o pincelzinho, eu, ó, pentio minha sobrancelha pra ela ficar do jeitinho certinho. Aí ela fica assim e eu começo a preencher pintando mesmo, corrigindo a sobrancelha.
diferença. E na outra eu faço a mesma coisa. E pronto, sobrancelhas corrigidas. Já tô com o olho pronto aqui, mas vou começar o outro aqui com vocês. Desculpem o barulho que tá fazendo, gente. Eu não sei o que é isso agora, na hora que eu tô gravando. Tava todo silêncio, agora veio esse barulho. Mas vamos lá. Pra começar os olhos, eu vou aplicar um lápis de olho. Esse aqui é o Natura Aquarela, o preto normal. E eu vou aplicar, gente, bem rente aos cílios superiores aqui. Fazendo uma linhazinha mesmo. Não precisa ser nada bem feitinho, porque ele vai servir só pra ficar uma basezinha bem pretinha rente aos cílios. E aí eu vou dar uma apertadinha nele por aqui por cima, ó. Só nesse cantinho aqui, só pra ele fazer essa barrinha. Puxando daqui de baixo até aqui no côncavo. Essa linhazinha meio feiosa. Bem simples, bem básica, sem mistério, só isso. Não puxem demais pra fora, senão quando você esfumar vai ficar muito feio. Então esfuma só assim. Nossa, que barulho! Poxa, justo agora. Gente, espero que não atrapalhe nosso tutorial, né? Esse barulho chato. Mas eu vou pegar um pincel de precisão, assim, olha. Ele tá sujinho aqui, já de preto. Mas é um pincel, gente. Você pega um pincel denso, que ele tem uma pontinha. Ou que seja de esfumar, mas que ele seja bem densinho, sabe? Bem durinho, pequeno. Ó, esse aqui meu, ele é muito duro, de precisão mesmo, esse pincel. E eu vou usar ele sem nada, tá? Ele tá sujinho assim, mas é sem nada mesmo que você vai usar pra dar uma esfumadinha aqui nesse preto, ó. Porque ele esfuma sem espalhar demais. Ele dá, ó, uma espalhadinha, viu? Aí você só vai espalhar aqui nesse cantinho mesmo. Não coloca muito pra fora, senão não vai ficar legal. Ele tem que ficar assim, ó, viu como tá nesse olho? Então é bem curtinho, depois de aplicar uma sombra por cima. Se você quiser passar por cima do lápis que a gente passou rente aos cílios também, pode, mas não passa muito pra ele não dar muito esfumada. Depois disso a gente vai vir com a sombra preta opaca. Qualquer sombra preta opaca que você tiver, passa na pontinha do pincel e vem aqui em cima e espalha, ó, viu? Bem em cima dele, aplica. Só vai passando mesmo, não esfuma nem nada. Só aplica. Só no cantinho externo. Se você for agoniada como eu e gosta de dar uma esfumadinha logo, você pode pegar um pincel de esfumar, qualquer um que você tiver, e dar uma esfumadinha bem leve aqui nesse cantinho. Só pra deixar mais suave. Mas se você quiser, não precisa esfumar agora, a gente pode esfumar depois. Eu, como sou agoniada, gosto de esfumar logo. Já pra eu ter uma noção de como vai ficar. Com o pincelzinho de aplicar delineador bem fininho, bem denso, eu vou aplicar a mesma sombra preta, opaca, aqui abaixo dos olhos, entre os cílios inferiores, até a metade. Ó, assim. Aí depois eu venho com o pincelzinho de esfumar sem nada, limpinho mesmo, e dou uma esfumadinha aqui embaixo. E vou puxando pro cantinho interno. Mas bem leve. Pronto. Agora com o pincel quadradinho assim, não precisa ser muito denso, nem muito molinho. Qualquer pincel que você tiver assim de aplicar sombra na pálpebra móvel, pálpebra foi bom. Na pálpebra móvel, eu vou aplicar uma sombra marrom chocolate, tá? Pode ser uma sombra marrom ou uma sombra marrom chocolate bem suave, bem aqui, ó, no centro da pálpebra, só pra fazer uma basezinha bem suave. E eu vou e puxo pra misturar junto com o preto. Só pra ela formar uma base pro nosso glitter. Ó, bem suave. Agora com o pincel mais denso, ó, esse é menorzinho que aquele que a gente usou primeiro, eu vou aplicar uma sombra bege. Você pode usar qualquer sombra bege que você tem em casa, opaca ou com pigmentozinhos com os brilhinhos cintilantes nela, tá? Você pode usar a que você preferir. Eu vou usar uma bege que ela tem um pouquinho de brilho, mas não tem problema, você pode usar qualquer uma que você quiser. E eu vou aplicar aqui no cantinho interno dos olhos, até a metade aqui, até juntar um pouquinho com a sombra marrom que a gente aplicou no centro. Não tem problema ela vir mais do que
a sombra marrom, porque a gente vai botar o glitter ainda aqui por cima, então vai cobrir de todo jeito. E aí você capricha pra ficar uma sombra bem forte aqui no canto interno dos olhos. Com essa mesma sombra e esse mesmo pincel, eu já aplico aqui abaixo da sobrancelha pra dar uma realçada na maquiagem dos nossos olhos. Agora eu vou vir de novo com essa base para sombra. Ó, vou pegar bem pouquinho na ponta do meu dedo, ou com o pincel você pega, é melhor com o dedo, porque você dá pra bater suave e sentir a pressão que você tá fazendo. Mas se você tiver unha grande e não conseguir pegar com o dedo, você pode pegar com o pincel e aplicar ele bem suave, pegar bem pouquinho produto e aplicar bem suave em cima daquela base marrom, com a sombra marrom que a gente aplicou. Bem levinho assim, ó, a gente vai aplicar pra colocar o pigmento. Por que eu não tô colocando fixador? Porque quando eu coloco fixador nesse pigmento, ele cobre, o pigmento fica como uma sombra bem forte. Eu não quero isso, eu quero que fique só os glitterzinhos do pigmento, tá? E o pigmento que a gente vai usar, que eu vou usar hoje, é esse aqui, o pigmento HD da Yes Cosmetics. Esse aqui é o dourado, ele tem um fundo meio rosa, mas ele é dourado mesmo. E ele é super baratinho, gente, vocês encontram bem fácil em qualquer loja, quiosque da Yes Cosmetics, e ele tem uma qualidade muito boa, eu tô adorando. E a gente vai pegar de novo com o dedo. Se você não puder pegar com o dedo, você pega com o pincel, mas tem cuidado para aplicar bem suave e bem no centro aqui, puxando pro canto externo dos olhos. Eu vou pegar bem pouquinho do pote mesmo e tiro o excesso na tampinha. Dou uma batidinha, deixa eu mostrar pra vocês. Eu boto assim, ó, bem leve lá na caixinha que vem bastante e depois eu tiro o excesso na tampinha, batendo mesmo com força. Ele dá uma grudadinha, ó, com os glitters que tem, dá uma pressionada e também dá uma espalhadinha pra passar melhor. E vamos aplicar bem aqui no centro, ó, já apliquei a primeira. Puxo pro canto externo e dou uma subidinha com ele. Com o dedo é mais fácil você regular isso. E aí eu vou aplicar mais uma camadinha, fazer a mesma coisa de novo. Pego no pote, tiro o excesso na tampinha, pego no ponta do dedo e aplico. Depois ele dá uma enxugada e fica bem bonito a cor que fica aqui do glitter. Fica lindo. E agora, depois que a gente aplica o glitter, vamos retocar a sombra preta aqui do cantinho externo. Com o mesmo pincelzinho de precisão que a gente usou da primeira vez e a mesma sombra preta opaca, tá? Qualquer sombra preta opaca. Você aplica aqui, no mesmo cantinho, já vai dando espalhadinha com esse mesmo pincel. Fez isso, agora a gente vai esfumar. Com esse pincel bem gordinho aqui. E aí eu vou pegar um pincel de esfumar mais fininho, vou pegar a sombra chocolate, marrom chocolate, bem suave na pontinha. E vou passar, ó, aqui em cima do preto. E dou uma puxadinha pro canto interno. Volto e esfumo. Fica um degradê bem bonito com o marrom aqui na ponta. E essa sombra marrom chocolate é bem bonita, fica um resultado bem bacana. Combina com o dourado do glitter e tudo mais. Depois que a gente esfuma, a tendência é que a sombra, o glitter que a gente coloca aqui mais em cima, ele suma. Então se você quiser dar uma retocada, você pode retocar, que fica bem bacana o resultado. E aí o olho está quase pronto, a gente só vai fazer uma linhazinha preta aqui, como a gente fez nesse olho. Se você quiser fazer, você pode fazer agora com o pincelzinho de delinear, com o delineador ou com uma sombra preta. Ou se preferir, depois que a gente aplicar os cílios postiços, a gente vai passar o delineador preto líquido por cima para cobrir a colinha. Então se você quiser, você nem precisa fazer esse passo. Agora é de aplicar a sombra rente aos cílios. Eu faço porque eu gosto, eu prefiro assim, então eu vou fazer. A mesma sombra opaca com o pincelzinho de delinear, que a gente passou aqui embaixo, a gente passa em cima. Gente, eu passei o lápis aqui abaixo da linha d'água e esqueci. Pensei que tava gravando, não tava gravando. Meu Deus.
feio. Mas ó, eu passei o lápis aqui abaixo da linha d'água pra deixar os olhos bem marcados. Mas se seus olhos forem pequenininhos, se você tiver medo de deixar ele muito pequenininho porque vai passar o lápis na linha d'água, não tem problema, porque aqui embaixo, ó, tá bem esfumado, então ele continua abrindo os olhos. Mas se você quiser mesmo, abrir mesmo o olhar, você aplica ou lápis branco ou lápis bege na linha d'água, ou se você não tiver e preferir, deixa sem nada mesmo, que ele deixa os olhos bem abertos. Mas o meu, gente, é pequenininho, ele fica bem aberto mesmo os olhos, mesmo com lápis preto na linha d'água. Agora vamos aplicar os cílios postiços. Eu vou usar esse aqui, que é a cola e os cílios da I Envy by Kiss New York. Eu vou usar, esse é o tamanho All Natural 1 KPE08S. Eu deixo no blog detalhado esses tamanhos pra vocês, que esse é um cílio bem natural, mas porém ele é bem cheio, sabe? Ele não fica tão grande assim, ele é bem bonito, eu adoro esses cílios. E essa cola aqui eu tô apaixonada, que também é da Envy by Kiss New York. Ela é muito boa, ela tem 18 horas, gente, de adesivo da cola, e ela é muito boa, você não precisa esperar muito tempo ela secar. Ela é maravilhosa, eu tô amando. Então eu vou aplicar e já volto. Ok, cílios postiços aplicados. Olha como fica bonito, gente. Dá um up no look, né, na maquiagem. Incrível os cílios postiços. Se você não tiver cílios postiços, você pode aplicar bastante rímel pra ficar com os cílios bem grandões, que também fica bonita a maquiagem, tá? Eu coloco os cílios porque sempre dá um up incrível na make. E essa maquiagem também dá pra usar em qualquer festa que você preferir. É só colocar os cílios que fica lindo. Agora eu vou cobrir a colinha que fica dos cílios postiços com delineador líquido mesmo assim. Eu não sei se vai dar pra vocês verem direito, porque eu vou dar uma puxadinha aqui no meu olho e é meio chato, porque eu não tenho apoio aqui. Mas ó, é um delineador, gente, esse aqui é o da Avon, aqueles normalzinhos, bem simples, bem baratex. E eu vou fazer uma linha mesmo, eu não vou fazer nenhum puxadinho de gatinho nem nada. Porque essa maquiagem ela é tão glam que não dá nem pra ver o delineado aqui na pontinha, ele tem tanto preto que não dá nem pra ver. Então eu não vou fazer pra não perder tempo, eu vou fazer só uma linha mesmo, que fica bem bonito o acabamento. E pronto, apliquei o delineado. Ó a diferença, eu aplico até aqui no cantinho interno pra ficar essa marquinha pretinha. Fica bem bonito os olhos, né? Agora vamos juntar os cílios postiços com os cílios naturais e aplicar aqui embaixo nos cílios inferiores máscara para cílios, tá? Eu vou usar essa aqui da Natura Aquarela Super Máscara para Cílios, que ela deixa os cílios enormes. Mas, como eu não quero cílios enormes, é só pra juntar mesmo. Você pode usar qualquer máscara que você tiver aí. Tá? Vou aplicar bem simples mesmo, bem básico, só pra dar uma juntadinha com os cílios postiços que a gente aplicou. E abaixo nos cílios inferiores. Olhos prontos! Agora, pra deixar o resultado bem bonito aqui abaixo dos olhos, vamos retocar o corretivo. Bem pouquinho aqui, ó. Pra deixar um resultado bem bonito, um olho bem acabado. Volto com o pó também, pra fixar o corretivo e aumentar a durabilidade dele. Do outro lado também. Eu vou retocar novamente aqui o nariz, não funcionou muito. Retocar aqui pra dar uma afinadinha nele. Nariz é de pó hot, gente. É curtinho demais. Você pode fazer isso com bronzer ou com pó, uma sombra marrom também. Um pó escuro também funciona. E é bem facinho, ó. Só pegar um pincel de esfumar. Uma sombra mais escurinha, ó. Afinou. E eu vou aplicar o blush agora. Eu vou estar usando esse blush da Natura Aquarela, que, gente, eu não tô vendo mais o nome dele, mas eu tenho o nome dele em algum lugar, eu deixo aqui no vídeo pra vocês. Então é esse aqui. Eu vou aplicar com o mesmo pincel Kabuki curvadinho, Inspired da Sigma, o F84, tá? Rosinha, bem bonitinho, é feito marmorizado. Esse blush é lindo, fica bem delicado, bem bonito. Apesar que nossa make é bem glam, né?
aqui embaixo do queixo pra dar uma... Nariz. Aqui. Pronto. Agora vamos aplicar o batom. Eu vou fazer uma misturinha aqui com o batom nude, que é o Kinda Sexy da MAC. Que é esse nude aqui, meio rosado, lindo. E um glossinho, que ele é laranjinha assim, mas ele fica quase transparente. Então fica bem bonito, bem suave. Então eu vou aplicar o batom. Se você quiser, você já pode deixar assim a maquiagem, não precisa aplicar gloss nem nada. Mas eu quero aplicar o gloss porque eu acho que ficou bem bonitinho com o brilhinho dos olhos. Acho que fica bem meigo, bem romântico a maquiagem com a boca mais com glossinho, com glitter foi bom, com um brilhinho de gloss, sabe? Acho que fica bem bonitinho. Apesar que seu namorado não vai querer lhe beijar, né? Pelo menos o meu odeia. Mas vamos lá. E é isso, gente. A maquiagem vai ficar assim. Fica com os olhos bem glamourosos, com bastante brilho. Fica lindo. Bem trabalhado. E a boca assim, neutra. Se você quiser apostar num batom mais sofisticado, mais chamativo, você coloca um batom vermelho, um batom roxo que fica lindo, um batom pink se você preferir. Mas eu gostei assim, vou deixar assim a boquinha nude com gloss. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa make. A listinha de todos os produtos usados eu deixo lá no blog. E o link para o post no blog tá aqui abaixo do vídeo, tá bom? E se você gostou, não esquece de clicar em gostei pra mim, ajuda aí na divulgação do vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Clica pra se inscrever e fica por dentro de todas as novidades que rolam aqui no canal. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.